pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar com o módulo 3. Hoje nós vamos fazer as correções das tarefas que eu havia deixado para vocês na aula de segunda-feira. E esse módulo 3, ele traz pra gente o espaço e suas representações. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a rosa dos ventos, pontos cardeais e colaterais. E no decorrer dessa aula de hoje, nós também iremos falar sobre a importância dos mapas. Bom, para começar, nós vamos começar fazendo a correção das tarefas. A atividade 1, ela trazia o mapa do Brasil político. Nós temos aqui todos os estados, todas as capitais do nosso país, divididos pelas regiões, aí classificadas pelo IBGE, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aqui nós temos a rosa dos ventos somente com os pontos cardeais, tá? Ela não está com os pontos colaterais, como nós vimos na aula anterior. Bom, o que vocês teriam que estar fazendo nessa atividade? Vamos lá. Vocês iriam considerar os pontos cardeais e colaterais, indicando a direção a ser seguida nas viagens entre os municípios indicados. Bom, eu já fiz aqui, coloquei a resolução para vocês, mas o que vocês teriam que ter feito? Vocês teriam que ter feito a rosa dos ventos com os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e os colaterais, desculpa. O nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste. Bom, de Belém a Goiânia, qual direção deveria ter tomado? A direção sul. De Vitória a Campo Grande, a direção oeste. Rio Branco a Aracaju, direção leste. Brasília e Natal, direção nordeste. Rio de Janeiro para Porto Velho, noroeste. Vitória, Curitiba, sudoeste. Manaus e São Paulo, sudeste. Vamos voltar lá naquele mapa anterior e nós vamos ver então como seria, por exemplo, aqui ele falou, né? Se nós pudéssemos seguir aí de Campo Grande a Vitória, qual direção nós estaríamos seguindo, pessoal? A direção leste, ó. Campo Grande, Vitória. De Campo Grande a Fortaleza seria a direção nordeste. De São Paulo até Manaus, ele seguiria na direção noroeste. E assim sucessivamente. Vocês teriam que ter achado aí a direção correta a ser tomada, levando em conta tanto os pontos cardeais como os pontos colaterais. Vamos para a próxima atividade. Atividade 2, vocês tinham que indicar as latitudes dos pontos assinalados. Aqui nós temos o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E, levando em consideração a linha do Equador. Lembrando que a latitude ela é medida através dos paralelos. E o principal paralelo é a linha do Equador, que é o marco zero. Então, aqui, por exemplo, no ponto A, qual seria a latitude? Vamos ver no próximo slide. 50 graus ao norte, porque ele está acima da linha do Equador, certo? Está acima da linha do Equador. No ponto B, 90 graus ao norte. Ponto C, 90 graus ao sul. Ponto D, 60 graus ao norte. E o ponto E, 0 graus, porque ele está justamente bem em cima da linha do Equador. Bom, para a atividade 3, nós teríamos que indicar as longitudes. Lembrando que longitude, ele mede os meridianos, latitude, os paralelos. Então, aqui, na longitude, ela é um pouco diferente, porque ela vai levar em consideração o leste e o oeste. Vamos lá, ponto A, longitude 0. Ponto B, aqui, longitude 60 graus oeste, porque ele está na parte oeste do meridiano de Greenwich. Então, o meridiano, ele faz essa divisão, leste, oeste, ocidente, oriente, tá? Letra C, 120 graus a oeste. Letra D, 80 graus a leste. E letra E, 180 graus a leste. Bom, pessoal, a próxima atividade, eu já tinha colocado no slide para vocês, sem querer ela já veio com as respostas aí. Bom, indica as coordenadas dos pontos assinalados. Então aqui, letra A seria 60 graus ao norte, 60 graus oeste. Então, aqui, pessoal, 60 graus ao norte quer dizer aqui a linha do Equador. Ele está levando em consideração a linha do Equador. Então, ele está na parte norte. Aqui, leste,
oeste, ele está a 60 graus a oeste. Letra B, ele está 50 graus ao norte, 60 graus a leste. Lembrando que esse E, pessoal, por ser esses pontos aí, às vezes eles vêm em inglês, e em inglês o leste ele fica como este, tá? Então o E, ali naquele exercício, ele está nos dizendo a parte leste do nosso planeta, aí dividida pelo meridiano. A letra C, 10 graus ao norte, significa que ele está acima da linha do Equador, 100 graus a leste, ele está para a parte leste do meridiano aí de Greenwich. A letra D, 70 graus, né, ao sul, 0 graus, significa o quê? Que ele está aqui, 70 graus ao sul, mas está 0 grau em relação ao meridiano de Greenwich, porque ele está bem na linha divisória. A letra E, ele está 50 graus ao sul, que está abaixo da linha do Equador, e 110 graus a oeste, tá? Significa, então, que ele está aqui na parte oeste. Então, pessoal, latitude, norte, sul, longitude, leste, oeste. Através dessas coordenadas geográficas, nós conseguimos nos localizar com muita precisão dentro do espaço geográfico. Bom, vamos dar continuidade, então, ao nosso conteúdo aqui. Na letra D, assinale os pontos A, B, C e D no gráfico de acordo com as seguintes coordenadas geográficas. Me desculpa, pessoal, não é aquela que foi respondida, é justamente essa daqui que é a letra D, tá? Aqui eu já coloquei para vocês exatamente, né, como ele ficaria. Na letra A, 0, 0, significa que ele está bem no meio. Tanto no 0 grau na linha do Equador, que é a latitude, tanto 0 grau aqui no meridiano de Greenwich. A letra B seria 0, então ele ficaria aqui nessa linha, lembrando que sempre o primeiro é a latitude, tá? E a longitude dele, 180 graus a leste. Letra C, 40 graus ao sul, tá? 40 graus a oeste. Então, ó, 40 graus a oeste, 40 graus ao sul. Letra D, 90 graus no norte, então acima da linha do Equador, 70 graus a leste do meridiano. Letra E, 90 graus ao sul, tá? E 90 graus a oeste. Então, ela está abaixo da linha do Equador e a oeste no meridiano de Greenwich. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a importância dos mapas. Os mapas, eles sempre estiveram presentes dentro da história da humanidade. Mesmo que antes esses mapas não fossem tão bem elaborados como que são agora, eles já se utilizavam de certas ferramentas para poder se localizar. Existem aí vestígios, né, nas cavernas, desde o homem primitivo, desde a pré-história. O homem utiliza de símbolos para poder marcar esses caminhos. Hoje, com a tecnologia muito avançada, os mapas aí, eles continuam tendo muita importância, mas hoje utiliza-se muito o GPS e outros tipos, né, de formas de se localizar. Mas durante, por exemplo, as grandes navegações, os mapas foram de suma importância para a humanidade. É claro que foi uma coisa assim de tentativa e erro, né? Tanto que quando os portugueses chegaram aqui na América, eles achavam que haviam chego na Índia. Mas isso daí foi através do tempo se consolidando e foi mostrando pra gente como esses mapas eram importantes. Como eu disse pra vocês, naquela época eles utilizavam o astrolábio, o sextante, que eram instrumentos que se baseavam pelos astros, tá? Pelas estrelas, pela lua e pelo sol. Depois disso, os primeiros mapas foram sendo elaborados, tá? Os mapas, assim como a escrita, utilizam linguagem que se refere a técnicas e os símbolos empregados para que as pessoas compreendam as informações representadas. Então, como eu disse para vocês, para nós podermos fazer uma leitura mais correta de um mapa, a primeira coisa que nós temos que observar é o título desse mapa. Do que esse mapa está falando? Todo mapa é temático. O que significa isso? Todo mapa tem um tema. Ele pode ser Brasil político, como nós vimos ali, em divisão em estados e capitais. Ele pode ser Brasil hidrografia, que vai falar dos rios. Ele pode ser Brasil relevo, que vai falar das formas de relevo presentes no nosso país. Então isso é muito importante. Outra coisa, a legenda. Nós vimos aquele mapa político do Brasil que nós fizemos, que eu deixei de tarefa para vocês, que ele estava ali dividindo entre as regiões do Brasil. Mas ele pode trazer outro tipo de legenda. Outra coisa, a Rosa dos Ventos, né? Quais são as direções aí que cada lugar fica. E a escala de um mapa, ele mede
ele traz no mapa a realidade em quilômetros aí, para se você souber aí fazer essa conta, tá? Bom, os mapas também são muito utilizados para a geografia, pois auxiliam na visualização de fenômenos geográficos, território, aspectos físicos do planeta e assim elaborar diversos tipos de mapa, desde que apresente informações menos complexas. Bom, os mapas são fundamentais para a orientação, a localização e a tomada de decisões em relação às nossas ações sobre o espaço. Os mapas mais antigos que tem notícia foram feitos em tábuas de argila na Babilônia, 2.300 anos antes de Cristo. Mas é claro que esses foram os mapas mais elaborados. Como eu disse para vocês, existem pinturas rupestres aí que nos mostram que o ser humano, muito antes disso, ele já utilizava de símbolos, principalmente para poder fazer essa localização no espaço geográfico. Então o mapa ele é de suma importância, ele foi de suma importância, ele continua sendo de suma importância para o desenvolvimento das civilizações. Bom, no Egito Antigo e na Mesopotâmia, os mapas eram elaborados com base na observação das estrelas e permitiam os líderes organizar as atividades da sociedade de acordo com as estações de cultivo e assim calcular a quantidade de terra que as pessoas possuíam para lhe cobrar impostos. Na Grécia Antiga, muitos filósofos e geógrafos já representavam a Terra como uma esfera. Destaque o mapa do mundo de Ptolomeu, do cientista Cláudio Ptolomeu, que permaneceu como referência até o Renascimento. Então a gente consegue perceber que desde a época do Egito Antigo, da Grécia Antiga, os mapas eles estão presentes dentro das grandes civilizações. Sejam aí para cobrar impostos, como era no Antigo Egito ou na Grécia, né? Os mapas eles também foram muito utilizados, principalmente durante os períodos de guerra, né? Para você conhecer o território do inimigo, então ele era de suma importância para isso. Então os mapas eles mostram para a gente como foi fundamental a sua utilização no decorrer aí da formação da história do nosso planeta. Por conta da expansão marítima e comercial, e aqui pessoal ele vai falar o quê? Ele vai falar para vocês o que eu já havia comentado agora há pouco, né, sobre as grandes navegações, como esses mapas foram importantes e como ele foi importante também durante aqui a Primeira Guerra Mundial. Aqui ele fala, ó, na Primeira Guerra Mundial, que se desenvolveu a cartografia moderna, baseada na combinação de observações terrestres e sensoriamento remoto. Aí eles utilizaram os aviões, né, os satélites e os drones. No final do século XX surgiram sistemas de informação geográfica, o SIG, que permitiu mapearmos digitalmente até mesmo planetas a qual o ser humano só chegou por meio de missões não tripuladas. Então, a gente consegue perceber que a geografia, a cartografia, o uso de mapas, ela está de forma aí, muito articulada dentro da história da humanidade. Né? Desde a Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, mais pra frente vocês vão estudar aí o que a Guerra Fria trouxe de novidade. Por exemplo, os satélites eles foram criados aí, aperfeiçoados durante o período da Guerra Fria. O sistema de GPS, o qual nós utilizamos também, que é o meio de orientação, também foi aí criado durante esse período. Mas isso aí a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Bom, o globo terrestre e os mapas. Pessoal, é muito complicado nós colocarmos em um plano aquilo que é esférico. Então todos os mapas, eles apresentam distorções. Existem aí vários cartógrafos muito importantes, como Mercator, Peters, Robson, mas todos os mapas que foram elaborados por eles apresentam distorções. Por quê? Ou ele vai distorcer a forma, ou ele vai distorcer o ângulo e o tamanho. Não tentem, por exemplo, embrulhar uma bola, uma laranja num papel. Fica muito difícil, vai ter imperfeições e é a mesma coisa o mapa. A forma mais fiel de representar o nosso planeta é o globo terrestre, mas é claro que ele também tem suas limitações. É muito mais fácil você carregar um mapa do que você ficar carregando um globo, né, de um lado para o outro. Então, no quesito locomoção, os globos terrestres eles perdem aí para os mapas, mas a utilização desse modelo reduzido da Terra é muito importante para os estudos do movimento do nosso planeta, como a rotação e a translação, da distribuição dos fusos horários das estações do ano. No entanto, o globo não é adequado para o estudo de áreas mais detalhadas. Ele é uma forma esférica, o mapa por ele ser plano, ele acaba aqui tendo várias distorções. Todos os cartógrafos
que tentaram reproduzir esse mapa fielmente, né, o nosso globo terrestre através de um plano, não conseguiram, ou ele vai apresentar distorções nas formas, nos ângulos ou no tamanho, tá? E a forma mais correta aí, então, de visualizar o nosso planeta é o globo terrestre, mas ele também tem algumas implicações, principalmente na área aí dos polos, ele apresenta certas distorções também. Então, se você quer ter uma visualização mais completa do espaço que você está estudando, o mapa ele seria mais indicado. Então, existem vários tipos de mapa e esses mapas são chamados de mapas temáticos. Bom, o que eu vou deixar de tarefa hoje para vocês é a atividade 3 da página 251, que tem a Mafalda, né, que ela é muito famosa, que ela fala assim, olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido, o original é um desastre. Na tirinha, Mafalda aponta para o globo terrestre e afirma que ele é um modelo reduzido do mundo. Explique uma vantagem ou uma desvantagem da utilização desse modelo. Então, vocês vão explicar para mim. Eu acabei de explicar agora para vocês porque temos aí vantagens e desvantagens na utilização do globo terrestre. Tem outras atividades também. Bom, aí mais adiante vocês terão mais 2 atividades complementares que não estão na apostila, mas eu estarei enviando também no e-mail da coordenação através de Word, tá? Mais fácil de vocês estarem baixando essas 2 perguntas. Bom, a geografia utiliza as representações cartográficas para estudar e conhecer os perfis terrestres. O que é a cartografia? Qual a importância dos mapas? Então vocês vão dizer para mim o que é a cartografia e por que os mapas são tão importantes aí para a humanidade. E aí, aqui, a 2, faça uma pesquisa e recorte 2 tipos de mapa e identifique a função de cada um deles. Então, vocês podem estar recortando de algum livro antigo ou até mesmo imprimindo da internet. Você pode imprimir lá um mapa político, você pode imprimir um mapa hidrográfico, um mapa da vegetação, um mapa do relevo, e você vai dizer para mim aí qual é a função de cada um deles. Bom, pessoal, por enquanto é só. Na próxima aula eu vou voltar explicando para vocês. Nós vamos fazer essa correção desse exercício que eu deixei hoje e vamos dar andamento aí nesse módulo 3. Beijo, até mais.